terceiro também aqui. Deixa eu baixar aqui. Isso que eu queria. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ana Luísa. Bom, hoje nós vamos tratar, eu botei até a capa lá no Facebook, né? Ver a pessoa saindo correndo, se afastando da igreja, né? Então eu trouxe a questão do messiânico no desigregismo. Bom, é claro que esse livro aí tem muitas páginas, a gente vai reduzir ele, né, para algum número de páginas mais, que dê aí 1 hora, uma coisa assim, tá certo? Bom, este livrinho, né, o Messiânico no Desigregismo, ele foi elaborado ao nascer no dia 2 de janeiro de 2002, quando nesta madrugada eu abri o Facebook, o que é que eu observei? Que o nosso escrito, que postamos com esse título, Messiânico no Desigregismo, né? Ao anoitecer no primeiro dia do ano nessa mídia e rede social, teve um número razoável de curtições. Epa, o pessoal gostou disso. E compartilhamentos. Principalmente com esse comentário que foi do Genival Pereira Genival. Ele falou assim, ó, parabéns pela ousadia e convicção nas pesquisas efetuadas. Uma visão profunda do conceito cristão sobre o ser e não ser um autêntico religioso. E a premissa, religião e fé, embasado no entendimento de cada pessoa. Fui até o final, ele, Genival, né? Na tentativa de entender onde me encaixaria neste comparativo. É, portanto, um material muito importante para reflexões no cotidiano da igreja. Ele agradeceu, obrigado. Bom, este comentário me fez pensar o quanto ele poderia significar para reflexões no cotidiano da igreja, inclusive na nossa Igreja Messiânica Mundial. Por exemplo, a existência, que ele falou lá, mencionou, de ousadia e convicção nas pesquisas efetuadas fora, fez pensar o quanto ela poderia significar para reflexões no cotidiano da igreja, né? Por exemplo, em que sentido? A existência de ousadia e convicção nas pesquisas efetuadas fora do controle dos superiores, bem como no incentivar a religião e a fé nos ensinamentos do fundador, ser embasado no entendimento de cada pessoa. Quer dizer, então nós estamos assim, é mais ou menos o que eu já tinha trilhado há muito tempo atrás, né? E a igreja, naquela ocasião, ela não era contra, quer dizer, ou pelo menos não se posicionava em relação ao que eu dizia. Eu dizia o seguinte, olha, nós temos que acabar com esse negócio de Kyosho-sama, Mestre-sama não tratou nada disso de Kyosho-sama. Então a gente tem que começar a ver o seguinte, o que a gente tem que se nortear é pelos ensinamentos dele. É assim que eu estava me posicionando. Acaba com esse negócio de liderança, de ficar dando diretriz, não tem nada disso não. Então a ideia seria assim, essa religião e fé começar a ser embasado e o entendimento de cada pessoa em relação aos ensinamentos. Então, quando ela tivesse problema, ela procurava uma pessoa que pudesse explicar melhor aquilo, né?
Bom, mas a certeza veio quando alguém preocupado, querendo me alertar, disse: mas, ministro, sem a igreja não há salvação. Bom, assim, este trabalho é um pequeno acréscimo ao que já foi feito. O que já foi feito foi motivo até de muitos curtições e comentários, inclusive esse do Genival que eu falei aqui em cima, né? Então, esse trabalho é um pequeno acréscimo que já foi feito. Mas, antes de tudo, inicio com alguns elementos citados acima. Quais são os elementos citados acima? Religião, fé e igreja. Os 3 pontos. Religião, fé e igreja. Dedico este livro a Genival Pereira, pois seu comentário foi a fonte de inspiração para que eu pudesse tentar servir ao Messias. Então, o meu índice aqui é o seguinte, né? Na questão de religião, fé e igreja, eu menciono a postagem, aquela que eu já coloquei, que é o Messiânico no Desigregismo, que gerou esse livro, mas esse livro é maior do que a postagem. Então, lá estava escrito, fiz uma introdução, o número de desigrejados tem crescido? Foi uma pergunta que eu fiz. Quais são os tipos de desigrejados? Como se alimentam espiritualmente os desigrejados? Os desigrejados são partes da igreja virtual? As novidades de tecnologia contribuíram para o aumento das pessoas que deixaram suas igrejas? Que passos poderiam ser dados para prevenir novos casos de afastamento? Estar desigrejado significa estar fora da comunhão com outros irmãos? Há algo que a igreja institucional e os desigrejados possam fazer juntos? É possível prescindir da igreja? Será que estão certos? O que o Messias, minha instituição, me ensina? A minha posição, e finalmente eu dou um pequeno acréscimo. Bom, só o primeiro ponto que eu mencionei é religião, fé e igreja. A igreja é uma instituição religiosa. A igreja, o nome igreja, não é mesquita nem templo, não. Igreja é uma instituição religiosa cristã, que ela está separada do Estado, ou uma comunidade de fiéis ligados pela mesma fé e submetidos aos mesmos chefes espirituais. Cabe à igreja fazer caridade, administrar o dinheiro do dízimo, o dinheiro das ofertas, construir templos, ordenar sacerdotes, mantê-los e repassar para os seus crentes a interpretação da igreja sobre a Sagrada Escritura. No Brasil, até às vezes, se encontram palavras como, mas está errado, mas diz assim, igreja judaica, igreja islamita, igreja budista. No entanto, o correto para essas religiões é sinagoga, é mesquita, é templo. No entanto, para a religião fundada pelo Messias Meixo Sama, se emprega a palavra Igreja Messiânica Mundial. Então, a gente assumiu uma palavra que é da igreja, é coisa cristã, e a gente assumiu isso. A gente tem que olhar essas coisas dessa maneira. Em suma, o que se quer deixar registrado para os que vêm a seguir é que a religião, ela compreende a fé e a igreja. Opa! A religião compreende a fé e a igreja. Então, nessa postagem messiânica no Desigregismo, eu vou lembrar algumas coisas, né? Eu falei assim, talvez você, uma introdução, talvez não saiba o que significa a palavra desigregismo e fique muito desconfiado ao ver uma lição sobre isso. Afinal, será mesmo que este é um dos ismos, desigregismo, é um dos ismos de nossos dias? Se for, então, por que nunca ouviu falar dele? Você ouviu falar dele, desigregismo? Não, sou eu que estou falando, né? Bem, embora a palavra seja desconhecida de muitos cristãos, e seja bem esquisita, com certeza você já se deparou com aquilo que ela representa de maneira direta ou indireta. Já se defrontaram que alguns cristãos simplesmente abandonaram a igreja e a fé, mas outros querem abandonar apenas a igreja e manter a fé. Querem ser cristãos, mas sem a igreja.
Alguns, além de não mais frequentar a igreja, tomaram esta bandeira e passaram a defender abertamente o fracasso total da igreja organizada. A necessidade de um cristianismo sem igreja e a necessidade de se sair da igreja para poder encontrar Cristo. São os desigrejados. Vou botar aí uns 6 pontos aí para dizer sobre isso. Primeiro, por que da existência dos desigrejados? Como é que eles se defendem em relação a isso? Primeiro, Cristo não deixou nenhuma forma de igreja organizada e institucional. Segundo, já nos primeiros séculos, os cristãos se afastaram dos ensinos de Jesus, organizando-se como uma instituição, a igreja, criando estruturas, inventando ofícios, elaborando hierarquias para proteger e defender a própria instituição e de tal maneira se organizaram que acabaram deixando Deus de fora. Com a influência da filosofia grega na teologia e a oficialização do cristianismo por Constantino, lembra do imperador, a igreja corrompeu-se completamente. Terceiro, isso no cristianismo. Agora, apesar de a reforma, aquela protestante, ter se levantado contra esta corrupção, os protestantes e evangélicos acabaram caindo nos mesmíssimos erros ao criarem denominações organizadas, sistemas interligados de hierarquia e processos de manutenção do sistema, como a disciplina e a exclusão dos dissidentes. E ao elaborar confissões de fé, catecismo, declarações de fé, que engessaram a mensagem de Jesus e impediram o livre pensamento teológico. Quarto, a igreja verdadeira não tem templos, cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofício, oferta, dízimo, clero oficial, confissões de fé, hall de membros, propriedades, escolas, seminários. Não tem nada disso. 5. De acordo com Jesus, onde estiverem 2 ou 3 que creem nele, ali está a igreja, pois Cristo está com eles, conforme prometeu em Mateus 18. 6. E último. A igreja, como organização humana, tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos e prestado um desserviço ao evangelho. Observando esses 6 pontos, acho que os desigrejados estão certos quanto ao fato de que muitos evangélicos confundem a igreja organizada com a igreja de Cristo e lutam com unhas e dentes para defender sua denominação e sua igreja, mesmo quando estas não representam genuinamente os valores da igreja de Cristo. Concordo também que a igreja de Cristo substituiu de forma vigorosa nos 4 primeiros séculos, se reunindo em casas, cavernas, vales, campos e até cemitérios. Os templos cristãos só foram erigidos após a oficialização do cristianismo por Constantino no século IV. Ao criticar os sistemas de defesa criados para perpetuar as estruturas e hierarquia das igrejas organizadas, esquecendo-se das pessoas e dando prioridade à organização. E também está de acordo com a constatação de que a igreja institucional tem cometido muitos erros no decorrer de sua longa história. Enfim, desigrejismo é a tendência atual de muitos crentes acharem que pode ter um cristianismo sem igreja. E por isso abandonam a igreja e tentam viver apenas a fé cristã de modo sozinho. No entanto, vem a pergunta, será isso possível? Ou melhor, será que isso é certo? Antes de se tentar responder a estas 2 indagações, são postas outras que talvez ajudem a se refletir sobre elas. Vamos ver. Aí aquelas perguntas que eu tinha feito tudo no índice, lembra? São agora. O número de desigrejados tem crescido. Quais são os tipos de desigrejados? Você vê, só no Brasil são 10 milhões de desigrejados. Esse grupo não é homogêneo, são 2 os tipos principais, 2 tipos de desigrejados principais. Uns são os decepcionados e os outros são críticos do sistema. É claro que é bom a liderança, não vou nem falar disso aqui, vamos cortar um pouquinho, porque senão daqui a pouco a gente já está 46 minutos.
Ah, sim, porque não começou às 6h30. Eu deixarei essas duas coisas, eu acho que dá ideia, né? Os caras decepcionados sem entender o que é. E os caras que são críticos do sistema, geralmente acho até que há abusos espirituais. E é mesmo, né? Desde sexo, né? Até abusos espirituais, quer dizer, se olhar para a nossa, talvez tenha, né? Porque os caras são muito imperativos, querem mandar na vida da pessoa, né? Então tem que tomar cuidado realmente. Tem muita coisa, mas vamos deixar isso assim. Vocês sabem mais ou menos pensar nisso. Aí eu quero dizer que é bom essas lideranças não ficarem olhando assim que isso é gente complicada ou falsos crentes. Não é isso não. Tem que dar uma espiadinha realmente o quanto eles estão certos. Como se alimenta espiritualmente os desigrejados, né? É simplesmente se reunir com os irmãos na mesma situação, né? Vai pela rede social, vira um pouco da igreja virtual, entendeu? Essa igreja virtual é tão interessante porque eles podem catar os melhores. Por que eles têm que ir na igreja? Na nossa mesma, acontece a mesma coisa. Você vai lá, escuta um sermão, que vamos chamar, na nossa não é sermão, né? Uhum. Mas assim, escuta um. Nossa Senhora, o cara não tem nada para dizer. E aí fica só dizendo o que o superior quer. Então, virtualmente, você pode conseguir melhores sermões, se for o caso, né? Ou outras palavras, né? Bom, o que poderia acontecer para você prevenir esses novos casos de afastamento, né? Bom, aqui eu falei assim, ó, quando a igreja não vive os valores e a cultura do reino de Deus, não prioriza o aspecto relacional, a simplicidade e a profundidade do que Jesus ensinou no Sermão do Monte, né? Ele vai se tornando apenas uma instituição religiosa com relacionamentos superficiais. Isso, eu, por exemplo, eu não sinto muito, mas eu mesmo não sou cristão, essa é a minha questão. Mas dentro da minha própria igreja, eu não sinto muito, quer dizer. Vou chegar ali para quê? Relacionamento superficial. Nem, nem me aproveito no que eu tenho, e aí ficam querendo assim que, sei lá como é que eu vou falar a palavra, sabe? Quando, não sei se a palavra está boa, mas assim, se aproveite do que você fez, quer dizer. Daqui a pouco tem um bando de pessoas lá que te consideram, e você vai lá e pronto, automaticamente a igreja pode aumentar um pouco o número de pessoas. Entendeu? Isso é muito, muito, muito simplório isso demais, né? Então a gente tem que olhar o seguinte, a igreja é que nem família. Ela pode machucar e destruir a pessoa, né? Bom, tem que se pregar, refletir, ensinar o que significa de fato, em sua amplitude, ser igreja. O que é isso, ser igreja, né? Então, muitos equívocos nessa compreensão levam, portanto, ao não diálogo, à polarização, à incapacidade de ouvir o outro e de tirar traves dos olhos, né? Igreja é congregação, é espaço de amor, é acolhimento, é aperfeiçoamento relacional que deve refletir o caráter de Cristo, no caso da igreja, né? Onde se está para servir e não para ser servido. Bom, essa é outra pergunta. Estar desigrejado significa estar fora da comunhão com outros irmãos? De jeito nenhum, né? Algo que a igreja institucional e os desigrejados possam fazer junto? Pode. Tem muita coisa que pode fazer junto, realmente. Eu tô falando assim por alto, porque tem que dizer os detalhes, mas não vou ficar falando isso, né? Bom, posta essas perguntas, você pode tentar responder aquelas duas indagações do livro. Lembra? É possível prescindir da igreja? E a outra qual era? Será que está certo fazer isso? E se é possível prescindir da igreja, eu falei assim, eu não tenho ilusões quanto ao estado atual da igreja. Ela é imperfeita e continuará assim. Ao mesmo tempo, ensina que não se pode ser cristão sem ela.
que apesar de tudo precisa-se uns dos outros, precisa da pregação da palavra, da disciplina, dos sacramentos, da comunhão de irmãos e dos cultos regulares. Estou falando do cristianismo. Será que estão certos? É verdade que Jesus não deixou uma igreja institucionalizada aqui neste mundo. Todavia, ele disse algumas coisas sobre a igreja que levaram seus discípulos a se organizarem em comunidades ainda no período apostólico e antes de Constantino. Tudo bem. Eu acho que eu posso dizer a você que Meixo Sama falou sobre isso, né? Um ensinamento chamado protestantismo e catolicismo. É um ensinamento grande e tal, e ele foi falando, dizendo que o protestantismo, você vê que é exatamente uma parcela do qual eu admiro. Mas Meixo Sama diz que ainda é necessário ainda haver realmente igreja, né? Tem uma parte assim que seria material, a parte material que seria a parte institucional. Agora, tem que se tomar cuidado porque a fé, que é importante, né? A parte é uma parte que não se pode desprezar isso. Você não pode ficar organizando demais e querendo manter uma estrutura tudo simplesmente só nessa organização, porque aí vira o que está na nossa igreja. A católica também deve ser a mesma coisa, até, mas eu acho que é mais solta ainda do cacete, quer dizer, porque eles querem, a nossa quer muita ordem, né? Muita hierarquia, muito sojo, muito pouco dágio, né? No final, fica-se com a impressão de que os desigrejados, na verdade, não são contra a igreja organizada, né? Eles acham até que, tem uns que acham assim, que é como se as pessoas quisessem viver a fé da sua maneira. E aí é uma crítica em relação a isso, é dizendo o seguinte, que às vezes o camarada fica com tão tamanha a sua vontade, que às vezes não obedecer a uma hierarquia também pode ser uma coisa ruim. Entendeu? Quer dizer, mas essas duas medidas, elas têm que ser equilibradas, têm que ser com isonomia. Nem só ficar obedecendo, mas também não ficar totalmente livre, porque isso aí, daqui a pouco, você não está mais nem servindo. Porque pode até acontecer de servir, mas acontece que a facilidade de você não obedecer a nada não quer dizer que você, às vezes, tenha força e inteligência suficiente para você estar no lugar certo. Mas também não quer dizer que se você entregar essa a responsabilidade é de você, diz aí o que eu tenho que fazer, me dá diretriz, também não é correto. Você está entendendo como é que é? É uma linha tênue que você tem que levar em consideração isso, né? Bom, de qualquer maneira, aí tem todo um trecho enorme, né, o que ensina a Messias Meixo Sama, né? Ele escreveu isso em 1948, né? Ele falou sobre o cristianismo, falou depois sobre o protestantismo, né? Eu estou acompanhando aqui a hora para não... Inclusive, eu vou deixar o livro, né? Então, a pessoa depois pode olhar com calma e tal. Aí eu venho e defendo a minha posição. Vamos lá, qual é a minha posição? Eu sou um defensor da existência da igreja, né? Defendo a igreja. Eu boto até, continuo depositando donativo, né? No entanto, eu não consigo ser mais um frequentador. Eventualmente passo até no culto, e lá no culto aqueles mais especiais, entendeu? Mas como frequentador, não. Quer dizer, mas também não quero que a igreja acabe, entendeu? Tenho a ideia que isso ocorre em boa parte das religiões. Eu não estou dizendo nem na minha, estou falando que isso deve ocorrer em várias. Eu falei um dia desse que eu disse, mesmo que eu falei, só no Japão, eu lembro que, eu não estou falando com isso que lá é o ideal, não. Estou falando que lá a gente tinha consciência que muita gente era messiânica, mas não ia à igreja, não. Já estava lá o desigregismo, entendeu? E eles têm muito assim, cultuação dos antepassados em casa, tal. É como se fosse assim, vou exagerar um pouco, como é mais ou menos a minha posição. Vocês estão olhando aí, eu tenho um altar aqui, não tem?
Então, estou sempre procurando com conexão, eu faço culto diário, vesperal e tal. Então, estou sempre em contato com o Meixo Sama e tal. Como é que você dá o experiência? Se eu vou na igreja, é claro que seria para ajudar, para fazer assim e tal. Mas é que não pode ser um ambiente pobre, entendeu? E não adianta você dizer assim, mas você não pode. Não posso fazer nada, cara. Nada, porque tem os donos, entendeu? São os caras que mandam. E aí você fica limitado. Não é só eu, não, estou falando só eu, pô. Muita gente que foi aposentada, né, eu vejo que tem potencial para ajudar muita coisa, mas em compensação ele fecha a porteira lá. Tipo assim, quem manda sou eu, entendeu? Não aproveita nada de experiência, nada disso. Bom, aí eu falo assim, ó, até botei assim, ó, no Japão estive por 2 vezes, fiquei com a impressão de que a filiação religiosa não significa frequência e adoração regulares. A maioria das pessoas tem altar no lar e visita os santuários e templos como parte dos eventos anuais e rituais de passagem dos indivíduos. Os rituais de passagem dos indivíduos não tem, cara, né? Mas qual a razão disso acontecer? Por que isso está ficando assim? Acho que no caso da messiânica no Meixo Sama, a igreja, o cristianismo, Cristo tem que pensar o que está acontecendo. Eu acho, na minha opinião, é que se deve à falta de lideranças religiosas de alto nível espiritual, porque não consegue atrair os membros para frequentar Jorei Centro, no caso. Pois o que ali naquele Jorei Centro predomina é o sojo de uma hierarquia de muito poder e talvez, de pouco mérito, sem muita cultura revolucionária, onde a igreja, sem muita cultura revolucionária, onde a igreja não somos nós, a igreja são eles. Entende o que eu estou dizendo? É como se fosse assim, são os ministros, reverendo, não sei o quê, papai, entendeu? É uma cúpula. Isso é o que tem que mudar, cara. A igreja somos todos nós e apontando para uma cultura revolucionária mundial. Se não for isso, meu amigo, você não quer mudar paradigma de nada, de nada. Isso então tá fazendo tudo de bobeira, entendeu como é que é? Para manter o quê? Uma religião simplesmente. Não é uma outra religião. Não tem uma fé de um alto nível espiritual. Tá entendendo? Então, por que se a gente vai chamar de igreja, ou casa de Jorei, por que a gente vai lá? Para quê? Não posso fazer nada. O pessoal de cima tem que mudar, hein? A meu ver. Então, a meta que predomina lá é o que é? Crescimento quantitativo, em termos de quê? De membros e dinheiro. Porque cada vez que tiver mais membro, mais dinheiro, não é isso? Então, é a raça Tenson que está mandando. Na Igreja Mundial do Messias não é mais a raça Tenson, é a raça Izumo. Estão ali com o quê? Preso com Cristo, ali, com o Kyosho Sama, entendeu? E o que eu estou defendendo é que a gente caminhe para a raça Yamato mandar na igreja, que era da origem da missão. Dominaram. O pequeno acréscimo que eu coloco, né, eu coloco em cima, chamando para a gente pensar no volume 5, que é o volume da Bíblia do século XXI, 5, que é chamado Religião. Né? O volume 5 é a Bíblia do século XXI. E ali se elaborou, sistematizou os ensinamentos do Messias Meixo Sama. Então, eu escrevo o seguinte, eu disse assim, ó, este panfleto foi compilado para servir como guia para aqueles que nada sabem sobre a igreja messiânica. É Meixo Sama falando. Nossa religião difere tanto das outras que não pode ser entendida pelo ponto de vista dos padrões existentes das religiões em geral.
Olha só. Então, quando a gente está se colocando ainda como apenas religião, nossa Senhora, nós estamos longe. É esta a importância e o significado da Igreja Messiânica. Uma religião, como tudo mais que existe, deve cumprir sua missão particular, visando tanto as pessoas do presente quanto a do futuro. Apesar das verdades serem imutáveis, porque essa partezinha aqui é importante, cara. A gente tem que plantar alguma coisa. Eu acho que a plantação tem que ser o seguinte: urgente é a gente plantar a cultura revolucionária mundial. Urgente. Porque senão isso só vai fazer culto, só vai ficar dando jorei, só vai ficar fazendo a coisa em donativo e cuidando dos antepassados. Cara, porra, tem que botar a cultura revolucionária mundial. Tem que mudar a agricultura, a saúde, tem que mudar essas coisas, cara. Outra ideia de belo, entendeu? Tem que plantar isso agora, porque daqui, o presente e o futuro. Porque essas pessoas que chegarem lá com seus filhos, não sei o quê, eles têm que ter responsabilidade de mudar essas coisas. Nós temos que partir para isso. Né? Assim, ó, apesar das verdades serem imutáveis, uma religião deve se adaptar à mudança das eras. Ou melhor, deve desempenhar o papel de liderar as pessoas através dos tempos. Nesse sentido, todas as culturas e religiões devem encontrar diferentes razões para a sua existência com as mudanças dos tempos. A razão disto é o progresso e desenvolvimento da humanidade. Religiões que foram criadas para salvar as pessoas dos tempos primitivos não servem mais para as pessoas intelectuais da atualidade. As pessoas já cresceram no intelecto, já querem saber as coisas, mesmo que apresente milagres, mas as pessoas também querem compreender por que surgiram os milagres, não sei o quê. É preciso caminhar para isso, cara. Para a sabedoria, para a razão. Entendeu? Nós temos que acordar para isso. Né? Tem que fazer a coisa para os intelectuais da atualidade. Você vai dizer, o intelectual, não para com essa bobagem. As pessoas de maior nível vão ser os intelectuais, cara. Vai ser, pô. O cara está pensando, mesmo que ele esteja pensando errado, mas ele pensa. O restante não pensa em nada, cara. Entendeu? Até eu me lembro agora, foi o João, se não me engano, né, João? Que pensa errado. Não, o João colocou uma questão ali que, falando do povo que estava pensando, João, o povo não pensa em nada, cara. A pior é isso, porque bom, a Igreja Messiânica difere do shintoísmo, do budismo, do cristianismo, mas todas essas religiões estão incluídas nela, né? E mais ainda, uma ciência bem mais avançada do que a que se tem hoje em dia também está incluída. Nossa meta é desenvolver a cultura, corrigindo seus erros. Nossa meta é corrigir a cultura, corrigindo seus erros. Estabelecer o paraíso na Terra através da erradicação da doença, pobreza e conflito no mundo. Acreditamos piamente na possibilidade dessa realização. E ele termina o Meshama aí. Isso foi escrito em outubro de 1950. Ele termina falando assim: contudo, tal projeto de salvação sem precedentes está além do mero escopo humano. Entretanto, não temos outra alternativa a não ser acreditar que nosso trabalho é guiado pelo poder divino. Então, quando ele começou assim: este panfleto foi compilado para servir como guia. Pô, se vai servir como guia, cara, obedece ao homem, cara. Obedece o cúpula. Obedece ao homem, cara. Cadê a cultura revolucionária? Aí eu comecei, aqui eu falo um pouco dizendo que foi em 2005 que eu dei um curso de religião. Levou 2 anos. Eu mostrei todas as religiões, desde o primitivismo, né? Foram vários fascículos que eu apresentei, os fundamentos, as áreas de estudo, o culto, a mitologia, alternativas seculares. Aí comecei com o primitivismo, o mediterranismo,
o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo, o taoísmo, o confucionismo, o cristianismo, o islamismo, o shintoísmo, o modernismo. Eu falei sobre isso tudo durante 2 anos. Pena que em 2005 eu não tinha máquina e nem tinha condições que tem hoje. Olha só, em 4 anos ou 5 anos, mudou tudo, cara. Que coisa incrível. Olha se eu tivesse filmado aquilo tudo. O Rodrigo Maia colocou coisa aí, depois você vê. Mas pode falar, não tem problema. Os desigrejados, na maioria das vezes, buscam uma fé que se adapte à sua realidade. Eles invertem a lógica e não buscam se adaptar à instituição religiosa. Isso é uma realidade constante no meio evangélico, que basta uma ou duas discordâncias, já se cria uma nova igreja, seita, conforme seu entendimento. Atualmente, as igrejas evangélicas no Brasil já são mais de 11 mil. Por fim, o fenômeno do desigregismo inevitavelmente leva ao ateísmo, e, no melhor dos casos, tornam-se muçulmanos que se assemelham em parte ao mundo evangélico pela rigidez e certa austeridade. Você vê que a nossa, quando eu falo, essa última que teve uma cisão. Né? Tem a igreja agora que tem a Igreja Messiânica Mundial e tem a Igreja Mundial do Messias. Mas, se você olhar, é só começar a querer investigar um pouquinho, você vai ver que desde antes de Meixo Sama morrer, quer dizer, antes dele, já estava havendo cisões. Né? A arte maricada, esse negócio, é tudo cisão, cara. Então, as coisas assim, essas, até o pessoal às vezes chama de seita para fazer aquela confusão, denegrir às vezes, dizendo seita é simplesmente uma divisão. Né? Essa quer dizer a palavra. Realmente, ele levantou uma questão no início, que foi o que eu falei, que às vezes as pessoas não querem ser contrariados, vou falar essa palavra assim, ou seja, não querem mudar. Então, eles às vezes querem dizer o seguinte: não, eu sou tal coisa, pode ser católico ou messiânico, qualquer coisa. Ele simplesmente coloca isso e não quer interferência na vida dele. Então, ele quer levar a vidinha dele, tal. Esse é um perigo. Né? Você falou até, eu notei que ele disse assim, isso pode levar até o ateísmo. Pode. O cara vai fazer uma carreira solo, é uma carreira perigosa. Né? Agora, por outro lado também, o cara só ficar obediente à hierarquia também é um problema, porque o cara fica como é que eu chamo? Um robô, quer dizer, tá certo? Só fica cumprindo ordem. O problema não é sojo nem dágio, o problema é isonomia. É difícil, mas isso devia ser incentivado pela cúpula. A cúpula tem que incentivar isso. O camarada dá autonomia para a pessoa pensar também e tomar suas decisões, pode errar um pouco lá, mas ele sentir que ele tem o apoio, né? Assim, olha, isso é a questão de um pai. Como é que o pai faz? Eu fui pai de 3 filhos, como é que é? Você tem que deixar o garoto andar um pouco, ele vai cair, vai bater a cabeça no lugar, vai, porra. Mas como é que você vai fazer? Você não vai poder ficar com ele a vida toda, ele está crescendo, já está com 18, 20 anos, e você ali segurando no braço dele. Não pode, cara. Então, ao mesmo tempo que você corre um risco, a criança corre um risco e tal, mas ao mesmo tempo é isso. É uma questão de autonomia, de você caminhar para a liberdade, para você se tornar um ser humano realmente. Então, essa coisa é complicada. Não é simples, né? Claro. Então, colocou a questão no mundo evangélico, ali nego discorda de qualquer porrinho e pronto, aí cria uma outra religião. Se você for olhar para aquilo, da onde surgiu isso? Por causa daquele negócio, a água tinha que ser jogada na cabeça do lado esquerdo, não do lado direito. Aliás, se você reparar, Rodrigo Maia, o que eu tinha mais bronca é com o pessoal da liturgia. O pessoal da liturgia, ai meu Deus, cheio de regra, cara. Cheio de forma. Então as pessoas, eu ficava olhando aquilo quando eu ia ministrar o culto, né? Até na Itabaiana mesmo, quando eu ia ministrar o culto, eu ficava olhando lá dentro aquele negócio, né? É claro, tem toda uma coisa bonita, tem a coisa de limpeza, tem um monte de coisa que tem que ser feita.
Mas eles fazem aquilo, se eles puderem ver uma pessoa que não está cumprindo aquilo, eles puderem, entre aspas, corrigir, eles adoram. Porque eles sabem tudo. Entendeu como é que é? Meu amigo, é cocorô. Cocorô. Tem que ter sentimento, espírito. Não é simplesmente. O cara pode ser, quer ver uma coisa? O cara vai para a Ikebana, fica fazendo aquele negócio lá, tudo bem. Está aprimorando cada vez mais a técnica. Mas lembra que na Ikebana Sangetsu é o quê? Técnica. Mas sentimento, sentimento. Pô, como? Então, tem técnica, mas tem que ter sentimento, sentimento, dois. Olha como é que negócio complicado. Porque também daqui a pouco, sabe o que acontece? O cara diz assim, ó, só basta sentimento. Também não é isso, cara. Você tem que ter a técnica. Mas não pode só ter a técnica, pô, entendeu? Eles vão não ver o tempo todo, mas as pessoas é dureza danada, cara. Mas vai falando aí, vão falando aí, porque isso é bom. Isso é bom sim. Aí eu falei tanta coisa aqui, né? Mas eu falo tanta coisa, fica até difícil. Fica até difícil. Mas vamos lá, acho que não tem um tempinho, eu vou andar falar mais umas coisinhas aqui. Tem uma coisa crucial que eu falei aqui, que eu peguei de Meixo Sama, olha só. Certo dia disse a Meixo Sama, observando o mundo atual, mesmo que seja pelo seu poder, não creio que se possa purificar totalmente a sociedade apenas por meio da religião. O cara falou isso para Meixo Sama, que ele estava observando o mundo atual, mesmo que seja pelo seu poder, não creio que se possa purificar totalmente a sociedade apenas por meio da religião. Olha o que o Meixo Sama falou. E respondeu a ele: não se pode salvar a humanidade inteira somente com a religião. Ela constitui apenas uma parte da salvação. O meu empreendimento é formar uma sociedade, ele até cita, que diz que é uma empresa construtora do novo mundo. Ele fala assim, o meu empreendimento é formar uma sociedade que não necessite da mesma, ou seja, não necessite da religião. Agora, na fase atual ainda é necessária, por isso estou usando o seu nome, mas... Entendeu? Então nós temos que marchar para não ter a religião. Aí o cara, pô, é. Então tem que tornar as pessoas independentes, as pessoas aprenderem a se nortearem, né? A pessoa tem que ver assim, sabe? É como se, a minha visão é assim, você tem que encontrar na vida, vou exagerar a palavra para entender, nós temos que encontrar na vida os nossos gurus. Quem está mais baixo vai encontrar seus gurus. Quem tiver muito mais acima, o guru vai começar a se equiparar a ser Meixo Sama. Mas antes não dá para ser Meixo Sama. O guru, às vezes, quem está muito embaixo, precisa, vou botar na linguagem de hoje, precisa de um ministro, precisa de um pastor, precisa, entendeu como que é? Precisa disso. Ele não tem condições de estar lá pertinho de Meixo Sama, ou ouvir Meixo Sama e bastar. Não. Porque ele nem consegue entender, ele precisa de alguém que desconstrua, que não é a palavra desconstrua, é outra palavra, descodifique, que está muito codificado para ele ouvir aqueles ensinamentos, ele não percebe direito, ele não tem interpretação capaz disso. Então, as pessoas mais embaixo realmente precisam da igreja. Precisa da igreja. Entendeu? Mas o problema é quando você cresce, você precisa de gurus mais elevados. Então, às vezes, para quem é mais elevado numa igreja, não pode ser o seu ministro. O ministro não dá conta. Reverendo também não dá conta. Para algumas pessoas não dá conta. Agora, ele não dá conta para todo mundo? Não estou dizendo isso. Você está entendendo?
Então, o que tem que botar assim, muito claro são os níveis espirituais. Você não pode igualar todo mundo. Por que eu não tenho vontade na igreja? Porque o que eu vou fazer lá, cara? Ninguém quer me ouvir. Nem estão me dando espaço para ouvir. Eu vou fazer lá o quê? Ficar lá que nem um dois de pau? Eu vou ficar fazendo aqui em casa, quando estou fazendo live, estou fazendo outras coisas, estou estudando, estou crescendo. Aí quando pessoas querem, o meu caso é o seguinte, em qualquer lugar que eu esteja, é interessante isso. Eu estou andando com uma pessoa, né? A gente anda lá com, assim, com quem não quer nada, tal. Eu fiz isso uma vez, e aí o camarada que era dono de um laboratório e tal, ele começou, ele tem uma esposa que é da obiosa e tal, ele começou a ver que eu era um cara diferente. Aí começou, tal, se aproximando, querendo que eu fosse na casa dele e tal, mas ele teve câncer e faleceu. Esse camarada, que era amigo dele, começou a se aproximar de novo de mim. Aí comecei a conversar com ele, tal, ele conversava, dava corda, tal, aí ele começou a ter dúvida, aí daqui a pouco começou a fazer pergunta, entendeu como é que é? Começou a agradecer. Então, eu estou preparado para as pessoas que estão com fruta madura, querendo encontrar alguém que lhe dê resposta para as coisas. Eu não posso ficar com fruta verde, cara. Fruta verde vai ficar olhando para mim como pensou, não, esse cara é ministro, não sei o quê. Eu não quero saber disso. Quero saber se você vai precisar do meu servir. Entendeu? Mas eu tenho tanta coisa para lá, eu já não sei mais o que. Se alguém tiver qualquer coisa, pode. Porque aqui eu comecei a falar do capitalismo, do socialismo, né? E é muita coisa. Tem muita coisa, eu não sei o que. Não sei nem o que eu falo sobre a origem da religião, surgimento Salvador. Essa parte aqui, eu vou até falar também, acho que ainda tem um pouquinho de tempo aí, só para vocês, que eu bato na mesma tecla para mostrar que o negócio é complicado, olha só. A origem da religião e o surgimento de Salvador. A respeito da providência na terra, de início, a providência na terra de início, o Deus Kunitoko no Tatino Mikoto atuou no sentido de um mundo onde só existisse o bem. Está lá na Era do Dia, a última Era do Dia, 3.000 anos atrás. Lá. Onde só existisse o bem. Mas, pelo seu extremo rigor, os outros deuses ficaram descontentes e lhe fizeram oposição, de modo que ele falhou. Me tocou na taxina, não, ele falhou. Finalmente ficou resolvido que dali por diante o bem e o mal caminhariam lado a lado. E há 2.600 anos o imperador Jimmu Tenno governou o Japão por edito divino. Quer dizer, ele tentar governar a coisa só pelo bem, ser rigoroso, ser não sei o quê, né, tal, criou um descontentamento que o pessoal não tinha jeito. Como é que vai? É uma das perguntas que esse rapaz que está andando comigo, que ele me faz o seguinte, né? Ele diz assim, mas como é que pode ser esse mundo, esse paraíso? Como é que já começa a pegar a ideia que eu estou falando para ele? Essa missão do homem e tal. Como é que ele ia dizer o seguinte, esse mundo vai ser muito monótono, só o bem? Eu digo assim, rapaz, é que você sente necessidade de praticar o bem, né? Ele falou, claro. Pois é, então daqui a pouco você vai sentir necessidade de ser mandado para um outro planeta, onde lá é tudo negro complicado, aí você vai chegar lá, você é o fodão, não é isso? Pai, você tem que começar a entender o seguinte, você tem que começar a aprender como é que se vive apenas no mundo de verdade, de bem e de belo. Como é que é isso, cara? Aí comecei a explicar como é que eu vivo, né? Eu, quando leio coisas assim muito significativas, cara, porque foram escritos por outros homens,
né? Às vezes, muitas coisas que eu dou aí de cultura em relação à música, em relação à literatura, ao cinema e tal, eu fico explicando, cara, eu não fiz aquele filminho que muita gente gostou, de 4 minutos ali, sobre as flores que está batendo na minha janela. Então, as pessoas começam a apreciar isso. Você tem que viver num ambiente assim, onde toda hora você se emociona, você gosta das coisas, você encontra o belo, entendeu como é que é? Aí eu falei para ele, Paris é um mundo belo, cara. Aí ele ficou assim, porque é difícil, a pessoa só associa que pode viver no mundo se ele praticar o bem. Ah, cara, o que está chamando de praticar o bem? Você quer fazer caridade o resto da vida? Você quer entrar só com Deus de misericórdia? Pô, Deus é a justiça, cara. Aí ele começou a dar um nó na cabeça dele, entendeu? Bom, mas aí continuando aqui. No Ocidente, o Deus Sussanão Mikoto criou o povo judeu e começou a promover o progresso do mundo através da ciência, do conhecimento. E assim teve início a cultura material. Olha, quando eu for falar da questão da teoria da conspiração, eu vou buscar isso aqui, vocês guardam isso aí. Porque tem várias coisas de conspiração, mas essa aí é porreta. Isso que eu estou falando aqui, eu vou buscar lá. No Ocidente, o Deus Sussanão Mikoto criou o povo judeu, começou a promover o progresso do mundo através da ciência do conhecimento, e assim teve início a cultura material. Por outro lado, fez o Deus Onomeno no caminho descer na Índia, né? Você lembra do caso, né? Começou a querer guerrear, tomar o Japão. E no Monte Odarakazam, iniciou o budismo com o nome de Deus Kanon, transmitindo a Buda. Então, ele foi o Buda oculto. Aí veio, né, o Zenzai Doji, que, né, depois virou o nosso amigo aí, o Sakyamuni, né? Bom, tudo bem, vou passar umas folhas aqui, senão não vai dar. Mas é só assim, Amida e Buda só podem fazer o que é da sua própria alçada, né? Mas Kanon é capaz de atuar como trindade. Eu até falei para ele, ele ficou assim meio... É o que eu vou dizer aqui. Você não conhece Pai, Filho e Espírito Santo? Então, eu vou te dizer uma outra coisa. 2.000 anos atrás, né, 500 anos antes de Cristo, nós tivemos o Buda. Depois, no zero, nós tivemos o Cristo. Eu comecei a falar, o Cristo e Jesus não é a mesma coisa, não. Assim como Sakyamuni e Buda não é a mesma coisa, não. Hein? Assim como o meu Mokichi Okada não é o Meixo Sama, não. Eles são cavalos. Aí ele ficou assim me olhando, cavalos. Eles ofereceram o corpo. Aí comecei a botar, ó, Jesus de Nazaré é o Susanoo, ele fez muita porcaria, cara. Então por isso que ele foi para a cruz. Entendeu? O cara foi me olhando, se eu não estava entendendo mais nada, né? Aí eu comecei a mostrar tanta coisa aqui, né? Aí é muita coisa, realmente. Muita coisa. Mas, como é que eu posso dizer? Uns pedacinhos só, porque aí vocês depois dão umas piadas, vou deixar isso aí lá no www.centroculturalparadisíaco.com.br. Há 2.000 anos na Judéia havia um sindicato de pedreiros. Desde então, o povo judeu tornou-se centro do movimento, passando a conspirar pelo domínio do mundo. Hoje eles possuem 3/4 da riqueza mundial. E detêm em seu poder 3/4 dos órgãos de comunicação. E isso não acontece apenas na Europa e nos Estados Unidos. Eles estenderam as mãos até o Japão e estão prestes a dominar os órgãos de comunicação. Há coisa de 4 ou 6 anos, jornais, estão nas mãos dos capitalistas judeus. O jornal Emory também já é 50% deles. Até ministros de Estados e o próprio rei da Inglaterra são membros da maçonaria livre.
por meio da medicina da maçonaria livre, criada pelos judeus, pretende-se encurtar a vida dos seres humanos. Atualmente, a vida dos japoneses já está em poder dos judeus através dos médicos. Eles enganam as pessoas ensinando que a medicina está progredindo. Não preciso falar mais nada, não, porque tem tanta coisa aqui. Eu vou passando as folhas, porque não dá, né? É muita coisa para falar. Mas vocês entenderam mais ou menos. Tem muita coisa. Vocês vão lá. Acho que eu já dei assim umas ideiazinhas. E aí, quando for falar, vou falar na teoria da conspiração. Você vê, só a teoria da conspiração são 124 folhas, páginas, aliás. E eu transformei apenas umas 10 para ter uma. Nossa! Caraca! Agora, você vê, o que eu não consegui transformar, vocês vão sentir que eu vou fazer em 2 dias. Até foi sugestão da minha esposa aqui. Chamada Sociedade Secreta e Esoterismo. Porque eu fiquei pensando assim, se eu encurtar isso, vocês não vão conhecer o que é a tarica, o que é esoterismo, o que é a maçonaria, entendeu? E é bom vocês conhecerem isso. Isso eu não vou conseguir encurtar, né? Então, amanhã a gente vai começar a tratar um pouco do básico da literatura, lembra? Isso é tão importante, essas coisas, cara. Vocês vão precisar aprender essas coisas todas, da literatura, a importância dela. Não percam, assim. Eu, cada vez, a Ana viu aí, fui na livraria, já comprei 4 livros. 4 livros, eu já gastei ali, sei lá quanto, uns R$ 300 ou mais. Né? Sei. Ainda faltou mais um livro que não tinha lá, entendeu? Aí quando eu olho, hoje eu mesmo fiz esse trabalho. Eu fiquei olhando assim, o que é esse livrão de música, de literatura, de cinema, o que eles apregou e o que eu apregou é uma diferença brutal. Posso estar errado, entendeu? Mas olha só, eles são um grupo que fazem isso, um grupo de estrangeiro, nem é nacional não, que elege, por exemplo, quais filmes que eles vão tratar ali dentro. Então eu vi ali, eles têm mais de 100 filmes que eles... Não, muito mais de 100 filmes. Mais ou menos, eu vou falar da literatura, que eu listei 160. Eles botaram ali também umas 160, mais ou menos. Não para falar assim. É difícil casar uma coisa com a outra, hein? E é gozado, porque uma boa parte do que eles apregou lá, eu já li. Mas eu não escolhi para botar para vocês. Você está entendendo? Então, a minha escolha, filmes, a mesma coisa. Olha que eu tenho 800 filmes, poderia casar muita coisa. Eles não botaram com 800 filmes, eles botaram lá uns 100 e pouco filmes. Então, eu fico olhando assim, caramba, se eu tiver errado, eu estou ferrado. Mas se eu tiver certo, eu estou muito bem. Que o meu nível de apreciação pode estar melhor do que todos esses especialistas. Olha só, que confusão. Confusão que eu digo assim. Eu posso estar muito bem, eu posso estar muito mal. Eu estou arriscando, não é? Mas aí o que eu conto? Na maneira em que eu for botando os filmes, for botando a literatura, comentando, e vocês forem gostando, então é sinal que eu estou no caminho certo. Tem filmes ali que eles botam que eu não botaria. E eu já vi o filme, entendeu? Então o primeiro filme que eu vou botar para vocês, não vou botar agora não, porque ele vai ser logo a entrada, porque o que eu estou mostrando aqui em janeiro para vocês é simplesmente tudo que eu fiz no janeiro. Foi até o dia, antes do dia 18. Mas dia 18 eu comecei com essa marca de fazer a primeira reunião do voar messiânico, acreditando que eu podia formar gente mais assim, né, especificamente, porque muita gente poderia entrar lá no voar messiânico, eu iria formar as pessoas ali. Mas não dá, porque as pessoas não querem formação, não entrar na voz messiânica, então eu continuo aqui no panorama geral, né? Pelo menos enquanto. E o que é que eu faço? Né? Eu
não estava fazendo o que eu prometi dentro da voz messiânica, né? O que era? Era fazer o quê? Aqueles 10 itens. Iniciação à formação messiânica, todas aquelas memórias culturais de todas aquelas coisas, lembra? O estudo cronológico de Meixo Sama, a própria Bíblia do século XXI. Então, esse conjunto é que eu vou continuar fazendo, que vai ser em fevereiro. Mas antes, quando não fazia nada, então, eu com esse tempo todo, o que é que eu fiz? Em 12 dias, eu fiz 12 livros. Mais de 600 páginas. Aí o pessoal fala, mas como é que é isso? Ah, cara, eu falo para eles, o negócio é o seguinte, isso é... Até uma vez o cara me perguntando, disse, o negócio é o seguinte, eu falei para ele, você fala uma língua. Aí, para você falar outra que é da mesma raiz, é fácil. Entendeu? Pode começar a ficar mais difícil se não for do mesma raiz. Por exemplo, o japonês não tem nada a ver. Tem algumas coisas, mas não tem a ver. Aí começa a ter umas nuances, por exemplo, sei lá, do francês para o alemão, mas francês para o inglês e tal. A gente, por exemplo, com o espanhol, né? Dá para entender. Entendeu como é que é? Então é fácil. Então é o que eu falei, quanto mais, meu caso é esse, quanto mais eu tenho cultura, mais eu leio, mais eu presto atenção em um monte de coisas, eu recebo um monte de informações, dou resposta para as coisas, mas fica fácil de eu escrever, cara. Esse que é o segredo, não tem segredo nenhum. Né? Os caras me dão coisas, eu conheço as pessoas. Olha só, hoje mesmo foram dois, eu já esqueci o nome até da pessoa, me deram um cara que eu conheço ele, que é muito bom da tecnologia, e outro foi sobre ele vira a questão da ciência, que eu botei lá da medicina e da saúde, me deram uns textos lá, tal, quer dizer, né, mostrando. Eu li aquele negócio rápido e entendo, e já dei resposta para ele, mas uma coisa que eu gostei, me deram o Harari, eu esqueço esse nome, que é um cara que é o israelense, esse camarada que fez esses livros todos que estão bombando aí, que até eu fiz acho que dois ou três, não, 2 livros eu botei, um eu li também, mas 2 eu botei aí, dei não sei em quantos meses esse livro dele, mas o cara levantou uma questão importante, quer dizer, porque ele está achando que o israelense está muito pessimista, porque ele está vendo como se a tecnologia acabaria substituindo o ser humano. E é a posição dessa pessoa, que ele é bom na parte tecnológica, ele falando, dizendo que não, ele está vendo ao contrário, entendeu? Então eu peguei, o cara me mandou isso, eu já mandei para ele, expliquei a situação. E quantas pessoas me mandam coisas de outra? Eu vou respondendo a tudo, quer dizer, mas por quê? Cada vez que a minha cabeça fica cheia de coisas, cheia de dados. Então, pumba, botou, é só tá lá e sai, entendeu? Então, mas eu quero fazer isso com muita gente. Essa é a minha meta. Porque eu já notei que as pessoas quase não têm cultura. Então, eu vou botar cultura na cabeça das pessoas, né? Quem quiser mesmo. Então, vai ficar mais fácil para entender os ensinamentos do Messias. Porque quem não tem cultura, para chegar a entender os ensinamentos do Messias, fica mais difícil. Você vê, eu dei 2 anos no curso de religião. Bom, então, quando ele fala coisa, eu sei até quando ele fala alguma coisa, eu sei que ele fala algo que não é dele, simplesmente. É uma coisa que ele diz assim, ó, certifico que o que os mensageiros trouxeram. Vou dar só um exemplo. Só que é fatal, todo mundo conhece. Aquela é tão básico na religião, se chama a regra de ouro, que Meixo Sama fala dessa maneira. Quer ser feliz, faça o semelhante feliz. Mas todas as religiões falam a mesma coisa. Todas. Todas falam a mesma coisa. Falam de uma forma negativa, de forma positiva, mas eles falam a mesma coisa. São 7h30? Bom, tudo bem. Não sei se estou chateando muitas pessoas. Então, aí não sei, quer dizer, ainda vou jantar. Bom, espero ter contribuído para a formação das pessoas, ajudado, tá bom?
Obrigado a todos pela presença e amanhã, 7 horas da noite, vamos começar a falar sobre um ponto básico da literatura. É importante isso, para a gente poder caminhar para aquele livro de cultura do Dietrich, né? Vai dar continuidade dele, mas eu preciso. Eu vi que o livro dele, segundo a minha visão, que é um livro muito bom, mas eu vi que eu poderia escrever uma coisa melhor. Então, eu escrevi um livrinho, fiz um livrinho, tá aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Já fiz um pouco básico, eu escrevi tudo sobre isso. Então, eu espero melhorar o livro dele, tá? Tá bom? Até amanhã, obrigado a todos aí pelo Luiz, Rodrigo Maia, João Fritz, Ana Luísa, Rodrigo Maia, Nilma, Dona Nilma, João Carlos e tal, e vai por aí fora, Rodrigo Maia tá lá, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.